Juliane, que já chegou rindo, provavelmente deve ser do Pimental, eu falando, né, Juliane? A sua turma já pegou na minha jugular aqui por causa do Pimental. Mas Juliane Pimentel, a especialista em neuroaprendizagem com foco em jogos, sócia dessa belíssima loja aí, Pingo no I. Vamos falar exatamente sobre isso. Eu falava um pouquinho antes, Juliane, rapidamente para a gente começar, para entender isso daí. O que caracteriza exatamente o jogo educativo? Porque o jogo tem a conotação de ser divertido. A aprendizagem, ela é pincelada ali ou ele tem características próprias? Muito obrigado aí por participar de hoje do jornal. Seja muito bem-vinda. Como é que é esse jogo aí, minha querida Juliane? Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Obrigada pelo convite. Bom, qualquer jogo, qualquer brincadeira, ele serve para o aprendizado, né? A gente aprende brincando, a gente aprende descobrindo. Desde os nossos primeiros dias de vida, a nossa vida já vira uma grande brincadeira, né? Todo o nosso propósito gira em torno disso. A característica do jogo educativo, ele se torna um pouco redundante, já que todo jogo ou toda brincadeira tem a função de ensinar, mesmo que subjetivamente, mas a gente apoiar o jogo, principalmente o moderno, como um recurso educacional, vem justamente para trazer essa parte de leveza para a aprendizagem, né? A gente tem uma escolarização um pouco densa, um pouco até arcaica ainda, né, no modelo que a gente trabalha, e o jogo ele traz um pouco de leveza para você aprender brincando, e traz outras funções também, além do aprendizado da escolarização, né? Que é muito importante. Perfeito. Juliane, muito bom dia. A gente sabe que a gente leu no primeiro bloco notícias que o estresse durante essa pandemia, principalmente dentre os alunos, está aumentando. Como é que esses jogos podem ensinar, principalmente nesse pessoal que está em casa, aí trazendo um pouco menos de estresse, ensinando, mas com outra visão, outro foco? É por aí mesmo que os jogos que você desenvolve aí no Pingo no I tem essa visão? Exatamente isso, Douglas. O jogo de tabuleiro, no Brasil, ele ficou estacionado por muito tempo, né? Então, por muito tempo, a gente tinha apenas os mesmos... Opa, desculpa. Foi nada. Só... Por muito tempo, a gente tinha os mesmos títulos, os mesmos temas trabalhando aqui no Brasil, e agora veio essa leva de jogos modernos que traz um diferencial, principalmente pela forma de jogar. Então, o jogo de tabuleiro moderno, ele é um jogo que consiste em menos fator de sorte, menos rolagem de dado e mais tomada de decisão, mais estratégia, mais flexibilidade cognitiva. E aí você toma mais posse do jogo, né? Aquela coisa de que o seu amigo está ganhando e você pode largar a mão que no meio do caminho você não vai conseguir ganhar. Isso é um fator que desanima, né? Então, os jogos, eles trazem essas propriedades novas que principalmente os adultos se atraem. E é muito importante para o adulto se divertir também, né? A gente esquece isso. A gente está com uma hiperestimulação tanto da criança quanto do adulto e a gente acaba esquecendo de se divertir. E a criança, ela assiste a gente, né? Então, ela vê que a gente tem que ser todo sério, todo regrado, todo nesse perfil e vai acabar sendo a mesma coisa, vai reproduzir sempre isso. Ô Juliane, você tocou num ponto que eu acho muito bacana dentro disso tudo aí, e mais uma vez, esse é o lado positivo da pandemia, que acabou forçando pais, filhos, amigos e tudo mais terem que ficar em casa e procurar uma atividade. Mas a importância desses jogos para os adultos. Será esse aí o caminho, como você bem disse, ficou esquecido muito tempo aí dentro da nossa sociedade, mas será esse talvez o caminho para estreitar os laços, claro, familiares, mas principalmente de relação entre o adulto e a criança? Porque dentro de uma criança ainda não tem um adulto, mas dentro de um adulto fatalmente sempre vai ter uma criança, é por aí? Sim. A gente ouve muito que adulto não joga, não gosta de jogo de tabuleiro, mas a gente é o país que consome muito baralho, a gente é o país do futebol, a gente é o país dos aplicativos de consumo de tela, de videogame. Então, assim, a gente gosta de jogo. A gente não está acostumado com esse modelo de jogo. E confesso para você que os modelos que a gente tinha disponível realmente eram poucos atrativos. A gente tinha sempre o mesmo jogo que a gente jogou quando era criança e trouxe para adulto, e Verdade. fica só nisso. E a gente tem um mundo inteiro para explorar, literalmente, né? Os jogos, eles vêm de fora do Brasil. Então, quando a gente senta para jogar, por exemplo, um jogo colaborativo,
em que está todo mundo que está jogando junto contra o tabuleiro, a gente está estabelecendo laços fortíssimos. E o jogo ele trabalha 3 propriedades principais, que é o cognitivo, o emocional e o social. A gente brinca muito que a gente conhece uma pessoa mais em 2 horas de jogo do que em 10 anos de vida, porque o jogo ele solta você e ele libera para você o melhor e o pior daquele momento, né? Libera a competitividade e isso não é uma coisa ruim. A gente tem que saber lidar com as nossas emoções, tem que saber lidar com a perda, lidar com a frustração, né? E o jogo ele traz exatamente isso. O jogo ele é pequenas situações, problemas, pequenas vivências, pequenos pedacinhos de um dia a dia. E quando você tem que resolver aquela situação, seja controlando o seu emocional ou pensando numa nova estratégia, você está se preparando para a vida. E isso não só uma criança, isso adulto também. Principalmente, talvez, até, né? Principalmente. E Juliane, perdão, como é que esses jogos agora a gente está numa onda digital, tendo aula, muitas crianças tendo aulas digitais, principalmente, como é que os jogos de tabuleiro, esse novo formato de jogos pode competir contra o celular, o tablet e o computador? Na verdade, eu não vejo a tecnologia como um vilão, tá? Videogame, ele ensina coisas super importantes. Muito legal. A gente acredita que a tecnologia, ela tá na vida da pessoa, a criança vai ter contato. O que ela não vai ter contato é com pessoas, com coisas que não estão acessíveis. Então, para competir é muito fácil, é você mostrar, é você apresentar, é você sentar para jogar, né? E ainda mais nessa geração de pais jovens que brincaram muito de videogame. É até ok você ver uma relação de um pai jogando videogame com o filho, mas é injusto. Porque se a criança passa mais tempo no videogame sentar com o pai vai perder. Se o pai passou muito mais tempo do que o filho vai perder. Sim. No jogo de tabuleiro, a gente parte do princípio que está todo mundo começando no mesmo nível. Então, todo mundo tem chance de ganhar. E o mais legal de tudo isso é que você vê as reações ali no tangível, né? No pessoal, e você vê como que está lidando com aquilo, tanto o pai, a mãe vendo o filho, a filha jogar, quanto o filho, a filha ver o pai e a mãe jogar. Isso ensina propriedades éticas, ensina sobre frustração, você vê como seu pai e sua mãe lidam com aquilo, claro que você tem que ser uma referência positiva, né? Afinal, a nossa família é uma pequena sociedade, né? A gente vai depois para um âmbito maior. E os jogos eletrônicos, eles ensinam coisas super bacanas, mas tem coisa que só no jogo presencial você vai conseguir estimular o seu cérebro. O mesmo jogo online e o jogo presencial trabalham funções cognitivas completamente diferentes do seu cérebro. Então, isso é super importante. E como competir com isso? Trazendo para a realidade. Não é só falar, meu filho tem que jogar jogo de tabuleiro. Não, eu vou sentar com ele e a gente vai jogar junto. Né? Que criança que não quer passar um tempo agradável com o pai, divertido, em que todo mundo dê risada, que todo mundo brinque. O jogo colaborativo ele estreita muito mais esse laço ainda, porque daí é eu e meu pai contra o mundo, eu e minha mãe contra o mundo. Né? Então são coisas que só trazendo, a criança se espelha muito no adulto, né? Muito legal, o pai é a Juliana, muito referência, legal. é muita referência. Se a gente mostrar isso, com certeza eles vão seguir. Juliane, o pessoal está participando aqui. A Eugênia Minicucci manda mensagem aqui para a gente falando: sou psicopedagoga e trabalho muito com os jogos. Vou pegar aqui mais alguns comentários do pessoal falando não só na educação, mas, por exemplo, aqui o Pedro Coelho falando: eu tenho lido muito sobre o uso desses jogos no aprendizado de adultos, que ele colocou aqui a Andragogia, perdão se eu falei o nome errado, a Bárbara Argenti, o Pedro falando aqui também sobre tem empresas que usam jogos de escape room e etc para passar mensagens e conteúdos. Então, muito bacana essa mensagem, não só para as crianças, mas também para os adultos. Estou vendo aí vários jogos atrás de você, por isso mesmo, o pessoal também, jogo não é só coisa de criança, né? Também é aprendizado. Não tem Jogo dúvida. é coisa seríssima, Douglas, e a gente precisa levar isso a sério para a gente poder se divertir, né? Quando a gente usa o jogo como mediação, seja para um treinamento em equipe, seja para um educador, um psicopedagogo atuar, a gente explora o jogo, a gente lê sobre, a gente vê se pode ser alterado, a gente pode mudar regra, mudar tudo isso. Então, a gente evolui também para poder passar esse conhecimento, né? Essa é a maior função da Pingo, é estudar o jogo e usar ele como um recurso para todo mundo, não só para quem está aprendendo. Não tem dúvida. Olha, Juliane, uma coisa que me chamou muito a atenção, e claro, perdão, a gente pode extrapolar isso aí para todo um contexto social que você falou. O exemplo,
Hoje em dia também, em função, infelizmente, da pandemia, os pais estão tendo uma proximidade muito maior com os filhos. E claro, e sempre, o exemplo é a melhor forma. O bom exemplo é sempre a melhor forma de educação. E principalmente quando existe uma atividade participativa entre pais e filhos, acaba tudo ficando muito melhor, gerando melhor entendimento. E claro, por que não, às vezes, umas brigas e umas rusgas, porque a gente, na verdade, só briga com quem a gente ama de verdade, né? A gente agradece muito e rapidamente, a gente está indo infelizmente para o fim da entrevista aqui, que você falasse um pouco rapidamente aí da Pingo no I. Vocês desenvolvem os jogos, como é que é? Fala um pouquinho da Pingo no I. Onde encontram também, né? Onde encontra, nos passe algumas referências aí, porque o que a gente vê aqui, que falta de fã, vocês não têm mesmo aqui, porque tem um monte de gente conversando aqui. Fala aí pra gente, Juliane. Que bom. A Pingo no I é uma loja de um universo lúdico que está em São Paulo, mas eu sou vizinha de vocês, eu sou nascida em Jacareí, mas a gente entrega para todo o Brasil. A nossa proposta é levar o jogo para quem não conhece o jogo. Então, um primeiro contato com o jogo de tabuleiro moderno, a gente propicia uma boa experiência para que você conheça aquilo e leve ou para o seu ambiente familiar, ou para grupo de amigos, ou para o trabalho, ou até mesmo para um atendimento clínico ou pedagógico. Hoje a gente é muito forte no uso de jogos de tabuleiro moderno, jogos que foram eleitos o melhor jogo do mundo do ano, está hoje em atendimento clínico, porque a gente adapta esses recursos e usa eles para que os profissionais da área da saúde e da educação consigam trabalhar fazendo uma mediação. Levando em consideração que a gente está num mundo completamente tecnológico, chegar com um jogo de 1810 para uma criança é até injusto, né? Exigir que ele entenda ou tenha interesse ou queira participar daquilo. Então, o jogo de tabuleiro, ele pode e deve ser um ótimo recurso, principalmente explorado para criança e para adulto também. Jogo não é coisa de criança, adulto tem que jogar também sempre. Tá aí uma ótima dica, um conselho para lá de interessante. E fica aí, claro, para você que nos acompanhou nessa entrevista aqui, essa jogada para lá de interessante com essa representação que tem aí o Pingo no I com uma missão para lá de importante dentro da nossa comunidade. Juliane Pimentel, viu como eu falei certinho o seu nome agora? Muito obrigado pela sua participação, espero que a primeira de muitas, muito sucesso aí na Pingo no I e parabéns aí pelo que a gente viu aí, por toda essa comunidade que você agrega certamente com um ótimo trabalho. Muito obrigado pela sua entrevista, um ótimo dia, um ótimo final de semana a você e a sua família. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau.